Opa, gente. Eu sempre tenho dúvida se sincronizou ou não, mas eu fico tão feliz quando eu vejo que parece que sincronizou. Ok, eu agora vou fazer com vocês uma aula um pouco mais focada nos conceitos. Não é nos conceitos, mas um pouco mais focada na forma de desenvolver o cálculo, porque eu acredito que eu fiz uma boa pavimentação nessas duas últimas aulas, né? Então, acredito que agora o cérebro de vocês, ele tá com o cenário imaginativo muito receptivo para receber o conteúdo. Tem aquele negócio que você nunca pode injetar um conteúdo, não é que nunca pode, mas é que tem uma absorção menor do cérebro quando você chega com conteúdo seco do que quando você vai e pavimenta, vai e cria um cenário, vai e ambientaliza o teu cérebro a receber ele. Muitas das coisas que a gente viu aqui da quantidade de movimento e para poder estudar colisões, vamos lá, não foi a parte tão técnica. Apesar de que simplesmente você não consegue dizer que você aprendeu colisão sem ter toda essa visão. Algumas coisas eu me passei, como por exemplo quando eu falei de Einstein, né? Algumas coisas eu fui me passando, mas a maior parte das coisas eram muito importantes. Ou então quando eu falei, por exemplo, da ligação de carbonos, isso é química, é só química. Não precisava saber daquilo ali, eu tava fazendo quase que uma aula de calorimetria. Não faz sentido, não convém trazer isso. Mas é legal integrar, né? De levinho, só dando um gostinho pra quando a gente for estudar isso aí propriamente dito. Perfeito. Feita essa introdução aqui, eu queria mostrar aqui pra vocês, eu vou fazer um desenho. A gente vai pra parte agora um pouco mais técnica, que seria a parte dos cálculos, tá? E eu vou fazer aqui um desenho pra vocês, que eu vou ter essa bola aqui. Vão ser dois cenários, tá? Eu vou ter uma bola aqui, eu vou diminuir aqui um pouco o tamanho dela, porque agora que eu percebi que eu quero fazer eu quero fazer duas imagens, então eu preciso economizar aqui a folha. Essa bola aqui, ela está... A folha não, né? A imagem aqui do tablet. Essa bola aqui está assim. Eu vou ter que pegar uma outra bola aqui pra dizer que é exatamente igual a ela. Não, que burra. Eu consigo fazer o pior dos dois meus copy. Pronto. E, ó, eu vou adicionar essa outra bola aqui. Você consegue ver que as duas, elas estão com tudo igual. Massa igual, dimensões iguais, matéria igual, vetor, né? O vetor não é igual. O vetor é isso aqui, ó. A setinha da velocidade. Não é igual. A velocidade não é igual, porque sendo a velocidade uma grandeza vetorial, ela precisa ser igual em direção. A direção é a mesma? Sim. Ambos estão na direção que? Horizontal. Elas estão na vertical? Não. Elas estão inclinadas? Não. Ambas estão contidas no eixo horizontal. Perfeito. O módulo é o mesmo? Não sei. Eu ainda não falei pra vocês. A gente já pode dizer que não é a mesma velocidade por conta disso aqui, ó. O sentido, tá? O sentido. Eu vou até fazer um exemplo um pouco mais fácil. Eu vou tirar essa seta aqui. Vamos supor que essa bola aqui esteja em repouso. Ou seja, a velocidade dela é igual a 0 metros por segundo. Parada. E essa outra bola aqui, deixa eu só ver se ambas estão contidas assim. Eu vou tentar botar as duas aqui, ó, tá bom? Nesse plano aqui pra ficar... Eita. Pra ficarem na mesma altura. Porque eu quero que fique bem visual pra vocês, tá? Então, beleza, essa bola aqui, ela está em repouso. Eu vou dizer pra vocês a massa dela. A massa dela é 1 kg. Não convém agora saber a massa dela, porque a gente vai dissecar um pouco mais aquela fórmula que eu falei do E, tá? Eu fiz algumas questões e eu aprendi um plus sobre essa fórmula na hora do pega pra capar, que é muito importante quando a gente dá aula, a gente também ter feito muita questão sobre o tema e ter visto essa aplicabilidade em todos os casos. O jeito que eu ensinei pra você servia pra maioria dos casos, menos pra uns casos específicos de questões muito difíceis. Que basicamente diz, velocidade de aproximação e velocidade de distanciamento. Tava certo, certíssimo. Mas vamos pra parte mais técnica. É a velocidade do corpo 1. De novo, tá na primeira situação. Calma, antes de eu fazer isso, deixa eu fazer o desenho, né? Porque eu sempre me esqueço de fazer o desenho e fico aqui falando com vocês. Vamos fazer o desenho. Então, aqui a bola tá parada e essa bola aqui, ela está em movimento. Qual é a velocidade dela? Eu vou dizer aqui que a velocidade dela... Vou botar todo mundo no mesmo eixo, né? Essas velocidades estão abaixo do plano, então vou botar todas elas. 5 metros por segundo, que a gente já viu na outra aula, que é 18 km por hora, certo? Mas mesmo que a gente não soubesse, tá? A 5 metros por segundo. A gente tá dentro do SI, Sistema Internacional de Medidas. Ok, eu quero saber, e aí eu digo pra vocês o que aconteceu quando as duas colidiram. E eu vou te perguntar se é ou não um sistema conservativo. Primeira coisa, a gente tá fazendo a identificação de um sistema, seja ele conservativo, seja ele dissipativo. Eu vou perguntar pra vocês se essa situação aqui, ela se assemelha a de um sistema conservativo ou a de um sistema dissipativo. Então, aqui eu vou ter uma bola. Aqui, eu vou fazer até melhor, tá? Acho que assim tá bom, né? E aí eu vou perguntar aqui pra vocês se esse sistema aqui que eu desenhei, e eu poderia vir com esses dois sistemas aqui já desenhados pré-pronto, mas não é tão bom quando eu vou construindo a imagem junto com vocês. Eu não gosto de, já chegar com imagens já num slide, né, uma aula já montada. É tão bom quando tu acompanha o raciocínio de quem tá te explicando, ou seja, tu acompanha o raciocínio motor, o raciocínio que gera, né, a situação, do que quando apenas ela chega já impressa aqui na tua frente e o professor só comenta sobre ela em cima, e não constrói junto contigo. Enfim, pra mim, eu prefiro assim. E aí, eu prefiro assim pra ensinar, não só pra ensinar, gente, eu prefiro assim pra aprender sobre tudo, né. Mas vamos lá, o que a gente tem aqui? A gente tem essa bola aqui nesse movimento, só que agora eu disse que elas se fecharam, né? Então eu vou fazer com que elas se fechem. Vou trazer essa bola aqui, ó, essa aqui foi a situação que ocorreu. Essa bola a 5 metros por segundo, vou tirar essa seta, tá? Bateu aqui, tá? Bateu aqui, grudou nela, momentâneo, tá? Não foi, nossa, eu bati na bola e aí a gente se deformou, ou eu bati na bola e eu entrei assim na bola e destrocei ela, não. Imagine que foi uma bola de bilhar, por exemplo, você toca,
só tocou e afastou. Não é que nem carrinho bate-bate, tocou e afastou. Não é que nem quando você tá num acidente de trânsito e teu carro toca em alguma coisa e a capota não, e a frente dele deforma toda, né? Não é isso. Isso daí é outro tipo de colisão. A gente já vai estudar elástica, inelástica e parcialmente elástica. Na verdade é elástica, parcialmente elástica e inelástica, né? Eu fui fazendo aqui uma ordem estranha e ficou ruim até pra vocês assim lá. Então, é isso aqui que aconteceu. Eu só vou trazer esse sistema um pouco mais pra cá, tá, galera? Mas eu espero que tenha dado pra entender, né, o que é isso aqui. Eu vou dizer aqui pra vocês que quando isso aqui aconteceu, tá? Quando essa bolinha aqui, ela tocou nessa outra aqui, essa bola aqui ficou com 0 de velocidade. Ela parou, ela tocou e como se toda a energia que ela usou... Ah, tá, detalhe, tá. Essa bola aqui também tem 1 kg. Me esqueci de dizer, mas ambas têm a mesma massa. Só isso que eu quero dizer. Essa bola aqui ficou com velocidade igual a 0. Velocidade igual a 0 metros por segundo. E essa outra bola aqui, ela ficou com uma velocidade de 5 metros por segundo. Ou seja, é como se essa daqui tenha usado toda a energia dela, tocou aqui, parou, né? E aí essa outra aqui seguiu. Então é como se... Não teve esse tempo aqui. Esse tempo que eu mostrei pra vocês. Isso aqui não existe. Isso aqui, esse tempo todo aqui, não, foi tipo, tocou, já saiu. Tocou, já saiu. Tá? Perfeito. Eu quero mostrar pra vocês como... Eu vou perguntar pra vocês. Primeira coisa, esse sistema, ele é conservativo ou não? Ou seja, a energia que eu tinha no início é a mesma energia que eu tenho no final. Então, aí existe essa fórmula que é assim, ó, quanto mais próximo de 1, mais conservativo o sistema foi. Quanto mais próximo de 0, mais dissipativo o sistema foi. E mais próximo de 1 e de 0, segundo qual equação? Qual é a regência? Eu digo 1, a pessoa de 0. Não, segundo o E. Se o E for 1, o sistema é 100% conservativo. Ou seja, toda a energia que eu tinha no início, eu mantive ela no final. Se o E for igual a 0, o meu sistema foi absolutamente dissipativo. Toda a energia que eu tinha no início, eu perdi no final. E se o negócio for qualquer número entre 1, ou seja, menor do que 1, isso. Não, é que eu tô dizendo maior do que 1. Menor do que 1 e maior do que 0, ou seja, se o E estiver aqui nesse meio, ou seja, menor do que 1 e maior do que 0, 0,1, 0,2, 0,3, porra, tudo isso aí tá dentro do escopo. Ele é um sistema parcialmente conservativo, ou seja, uma parte da energia dissipou, outra parte foi utilizada para colisão, uma parte se manteve. Só isso, tá? Uma parte se manteve após a colisão, e no outro, uma parte da energia, totalmente da energia se perdeu na colisão, e outro mesmo com a colisão a energia se manteve íntegra, perfeito. Nenhuma energia foi gastada em som, nenhuma energia foi gastada em deformação, nenhuma energia foi gastada em atrito, nenhuma energia foi gastada em esquentar, né, a superfície do outro carro, ou do teu carro, das bolinhas, não, tá? Foi uma coisa perfeita, tá bom. Então vamos lá, quanto mais próximo de 1, mais conservativo, e quanto mais próximo de 0, mais dissipativo, perfeito. E como a gente faz para calcular esse tal de E, né, esse E aí, para saber se foi ou não conservativo? Esse E basicamente é isso aqui, ó, é a velocidade, tá, do primeiro corpo, sendo que esse aqui é o primeiro corpo, tá? Menos, é a diferença da velocidade do primeiro corpo pela velocidade do segundo corpo, tá? Mas é nesse sistema aqui, não, é sempre, você analisa o sistema final. Então esse aqui é o final, ou melhor, esse aqui é o depois. E esse aqui é o antes, tá? Esse aqui é o antes. Pronto, depois e antes. Você analisa primeiro o do depois. Por que do depois? Imagine que depois você tenha conseguido uma energia igual a 5. E antes você tinha uma energia igual a 5. O que vai acontecer? Quando você bater os dois, vai dar 1. Agora imagine que depois você tenha tido uma energia igual a 4. E antes você tinha uma energia igual a 5. Quanto é que deu? 0,8. Aí você vai me dizer, pô, e como é que eu sei que deu 0,8? Aqui eu multipliquei por 10, o 5 eu multipliquei por 10. Desculpa, eu multipliquei por 2 pra chegar em 10. Aqui eu multipliquei por 2 pra chegar em 8. 8 dividido por 10, 0,8, tá? Mas se você não quiser fazer assim, você pode fazer o cálculo de minuto, né? Bem tranquilo. Vamos lá. 50, né? 5 dividido por 4 é a mesma coisa que 50 dividido por 40. Não, 5 vezes 10 dividido por 40. Aí 5 dividido aqui dá 8. 8 dividido por 10, 0,8. Pronto. Tudo bem que 50 dividido por 40 daria na mesma, né? Por isso que eu resolvi fazer um pouco diferente aqui com vocês. Ok. Mas cada um faz do jeito que bem entendendo. Tem, não, pô, vou armar aqui a continha. Vou botar assim. Dá 0. Aí fica 0 menos igual a 4. Bota vírgula, põe aqui. 5 dá 8. 8 vezes 5, 40. Igual a 0. Se você quiser fazer desse jeito, também pode. Eu acho que é um trágico contra a matemática, contra o teu cérebro, porque ele tem a capacidade de fazer de maneiras muito mais otimizadas e rápidas. Mas enfim, se depois você terminou com 4, você começou com 5, você concorda comigo que a energia final vai ser igual a 0,8? Agora imagine que a fórmula fosse o oposto. Primeiro você põe a energia em cima. Ou seja, primeiro você põe a energia do sistema antes. Ou seja, quando a energia estava total, antes de ser dissipada. O que vai acontecer? Vai ser 5 dividido por 4. Isso aqui dá 1,25. Pô, aí você vai virar assim pra mim. Deixa eu botar um mais bonitinho. Pô, aí você vai virar assim pra mim. Que isso aqui? Que esquizofrenia é essa? Como é que eu vou saber? Tá, e se o sistema se mantém íntegro, eu tenho menos energia, porque aqui dá 1. Ou seja, se a quantidade de energia que eu tinha no início for a mesma do final, o meu resultado vai estar 1. Agora não, se a energia mudou, se a energia foi mais... Olha isso, se eu perdi mais energia, o meu resultado fica maior. Não faz o menor sentido. Então primeiro vem a energia final, depois a energia inicial. Ou seja, primeiro vem a da situação depois da colisão, pra ver se dissipou alguma coisa. E depois dividido, né, sobre a energia inicial. Quando a gente vai fazer uma enquete, a gente não fala a quantidade da população, né, quantos por cento da população tá, sei lá, vai votar no prefeito A, tá? Ó, eu vou votar... Eu tô falando de prefeito porque agora não vai ser, né, de prefeito, agora é eleições majoritárias. Então, não que prefeito não seja majoritário, né, mas eu tô querendo dizer vai ser pra cargo de governador e de presidente. Tá bom. Imagina que eu vá votar no prefeito, quer dizer, eu vou votar no prefeito A, não. Eu vou, tem duas urnas, a do prefeito A e a do prefeito B.
eu tô indo fazer uma pesquisa de rua pra saber qual vai ser, possivelmente, quem vai ganhar, né? Eu tô tentando checar, tô tentando prever através de uma pesquisa de campo quem é que vai ser o efetivo vencedor. Claro, tem muitas limitações, né? Não é como se uma parte da população representasse toda a população, uma vez que o Brasil, ou mesmo a tua cidade, ela tende a ser heterogênea, ou seja, dentro dos jovens vai ter uma predileção diferente, dentro dos mais idosos, e dentro dos trabalhadores vai ter uma predileção diferente dos desempregados, que vai ter uma predileção diferente entre os homens e as mulheres, que vai ter uma predileção diferente entre os conservadores e os mais liberais, que vai ter uma predileção diferente entre as pessoas que tem constituído uma família, das que não tem. Enfim, no final a gente sabe que é um sistema muito heterogêneo, dos que tem religião e dos que não tem, ou dos que seguem uma religião específica e dos que seguem tal outra religião. Enfim, no final a gente sabe que é um sistema ultra heterogêneo. Então, assim, no Brasil ainda mais, mas dentro de uma cidade pode ser heterogêneo. Então, se você fizer uma pesquisa amostral que não contempla todo da cidade, e geralmente a gente não contempla todo, a gente fica limitado a certos vieses do grupo. Mas não vem o caso, não quero mesmo falar sobre isso. O ponto é, se você fizer uma pesquisa entre A e B, você vai sempre botar quem embaixo? Você põe sempre o total de pessoas entrevistadas. Vamos supor que tenha sido 100 pessoas. Em cima você põe as pessoas que votaram no candidato B. Assim você sabe que quem vai votar no candidato B é 8%. Agora eu entendi. Então eu não poderia botar o candidato B embaixo. Eu tenho que botar o todo. O todo vai embaixo. Por quê? Porque eu tô pegando a pequena parcela e dividindo pelo todo, pra saber quanto essa pequena parcela representa do todo. Aqui é uma situação semelhante. Por quê? Porque o depois, o máximo que o depois vai conseguir é ser igual ao início. Mas ele não vai conseguir superar o início. Então o início é o todo e o depois é no máximo igual ao início. Mas pode ser menos, dependendo do sistema, claro. Não tem como eu ganhar energia se tratando de um sistema fechado, ou seja, um sistema que não tem adição de energia dentro dele. Eu não tô fazendo nenhuma ajuda a mais, eu tô deixando apenas rolar. E aí eu tô isolando ele de dissipar energia, de perder energia, mas eu também não tô injetando energia. Então, o máximo que vai acontecer com ele, se eu não injetar energia, é permanecer igual ao início, tá? Não tem como ele ganhar energia do nada, isso não existe. É um princípio da natureza, inclusive. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso vale pra matéria, claro que sim, mas também vale para a energia. Foi Lavoisier que criou essa frase? Não, mas foi a partir dos princípios dele que um ser poético criou essa frase. Perfeito, perfeito. Só, né, que todo mundo atribui essa frase a Lavoisier. Lavoisier só veio com um postulado que num sistema fechado, a quantidade de massa e quantidade de energia no início é a mesma que no final. Pronto, foi isso que ele falou. Aí a pessoa vem, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E que frase linda, né? E que frase bacana pra explicar. Principalmente pros aluninhos mais pequenininhos, né? Coisa mais fofinha. Criança é uma coisa muito boa. Toda vez que tu explica alguma coisa pra uma criança que parece muito disruptiva, a maioria dos adultos eles não agem como se aquilo fosse disruptivo, mesmo que tenha sido pra eles. As crianças, tu vai ver, do nada tu escuta de fundo ela falando pro amigo dela o que tu passou. Ela falando pras outras pessoas que não ouviram aquela aula. Ela chegando em casa falando pros pais, pai, deixa eu te explicar um negócio. Sério, criança tem uma vontade muito grande de sair espalhando uma coisa que pra ela parece, meu Deus do céu, como ser disruptivo. E às vezes, por vezes, a maioria das vezes, inclusive, os pais já sabem o que a criança veio falar. A criança, pô, mas que loucura, que coisa bacana, meu Deus do céu, olha o que eu tô aprendendo aqui na escola. Ok, mas o que acontece? É a diferença da energia do primeiro, é a diferença da velocidade do primeiro corpo pela segunda. Vamos fazer um exemplo? Claro que vamos. Então, e dividido, claro, né, isso aqui é da situação final, ou seja, isso aqui é a energia de afastamento, tá? Afastamento. É o depois. Lembra que o depois sempre vai em cima. E aqui a velocidade é a diferença da velocidade do primeiro corpo menos a velocidade do segundo corpo de aproximação, ou seja, do início. Então aqui é final e aqui a aproximação. A gente vai fazer um exemplinho, tá, gente? Início. Pronto, essa fórmula aqui, ela é batata. Não tem como tu errar. Ou seja, vamos com calma, vamos fazer com calma. Vamos estruturar aqui a questão. Vamos fazer o nosso E. Eu vou até trazer isso aqui pro lado. E vamos fazer o E dessa situação aqui. Então primeiro a gente começa fazendo a diferença da velocidade final pela inicial. Você concorda comigo que esse aqui é o corpo A? Sim, esse ali é o corpo A. Então vamos lá. Ou melhor, a velocidade do corpo 1, né? Qual é a velocidade dele? 0. Menos 5. Detalhe, tá? Me esqueci de dizer isso, mas é em módulo. Aqui também é em módulo. O que é módulo? Não importa o sinal. Não importa se é positivo o resultado ou se é negativo. Quando você bota alguma coisa em módulo, ela fica sempre positiva. Ou seja, despreze os sinais. Mas não despreze os sinais na hora do cálculo. Ou seja, não despreze os sinais na hora de fazer a diferença. Despreze o sinal na hora de fazer, na hora de encontrar o resultado final, na hora de fazer a divisão. Mas na hora de procurar a diferença, óbvio que não. Isso aqui continua sendo menos, pelo amor de Deus. Se aqui fosse o número 1, isso aqui teria o caráter de menos. É só depois que você vai desprezar o sinal. Imagina, a pessoa já começa desprezando agora. Não. Tem um sinal aqui, senão seria positivo, poxa. Não é positivo, tá bom. Dividido por... E vamos ver agora qual era a soma das nossas velocidades antes. Era 5 menos 0. Então vamos lá. 5 menos 0. Vamos botar tudo aqui em módulo. Módulo. Isso aqui é igual a menos 5 dividido por 5. Como está em módulo, você pode dizer que a resposta seria menos 1, e módulo de menos 1 é igual a 1. O sistema foi ou não conservativo? Foi. A quantidade de energia que eu tinha no início, mesmo que ela tenha sido transferida para outro carro, para outra bolinha, a quantidade de energia que eu tinha no início é a mesma da quantidade de energia que eu tinha no final no sistema. O que aconteceria se eu dissesse para vocês, agora eu vou fazer uma outra imagem, tá? Espero que vocês... Não, eu não vou apagar essa parte aqui, não, vou apagar só essa aqui. Espero que vocês agora, né? Então esse aqui foi um dos sistemas. Eu vou fazer agora um segundo sistema, tá? Aqui, ó, antes e depois, pronto. Agora eu vou fazer um segundo sistema. Eu tava com uma velocidade, basicamente, de 10 metros por segundo, e tu tava andando pra cá também a uma velocidade de 5 metros por segundo. No final, eu fiquei com uma velocidade de... Tô tentando pensar aqui.
eu fiquei com uma velocidade pra lá também de... Nós dois ficamos com uma velocidade pra lá de, sei lá, eu fiquei com 5 metros por segundo e tu ficou com uma velocidade de 8 metros por segundo. Dá pra supor aqui que não vai bater, né? Tipo, não vai ser um sistema conservativo, mas qual vai ser o índice, né? Quanto de energia eu dissipei? Claro, né, galera, aqui, ó, é assim. Você vai ver a relação da sua velocidade, tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui o cálculo. O E, como é que era o E mesmo? Primeiro eu pego da situação depois. É sempre bom fazer o cálculo junto com você, não adianta eu passar a fórmula e depois deixar você se virar. Apesar de eu saber que você vai ter capacidade, é muito melhor que eu conduza, ao menos nos primeiros cálculos, né? Sempre assim o professor faz, ele passa toda a carga teórica, passa uns exercícios, faz junto com os alunos, depois passa outros exercícios, possivelmente de fixação, ou às vezes um exercício mais inicial, deixa os alunos atritarem com as questões, e aí vem com a carga. Eu tô em dúvida se vocês querem que eu ponha um PDF pra vocês, eu posso pôr na próxima aula, com as questões de colisão, tá? Pra vocês fazerem aí. Exercício de colisão, eu vou botar uns bem facilzinhos que eu selecionei, e eu posso também ajudar vocês a fazerem uns mais difíceis, mas não queria botar os mais difíceis aqui, a não ser que vocês queiram que eu ponha. Eu tava pensando em botar uns facilzinhos pra vocês terem alguma coisa aí pra treinar também, né? Se bem que pode pesquisar na internet, exercício de colisão, enfim. Perfeito, e o que a gente tem aqui? Aqui nós temos uma segunda situação. Como é que a gente faz pra calcular o E? O E não é a velocidade do primeiro carro menos a velocidade do segundo carro? Claro, a divisão vai ser tudo em módulo, mas vamos começar fazendo assim, né? Eu ponho o módulo aqui. Não é isso? Então vamos lá, qual é que é a velocidade no segundo momento do primeiro carro? O primeiro carro é esse aqui, é 5 metros por segundo. Então você vai pôr aqui 5 metros por segundo. Galera, detalhe, tá? Você precisa sempre se lembrar que a gente vive num plano cartesiano. Se a velocidade tivesse em algum momento para cá, eu já vou fazer. Então essa aqui é a velocidade de afastamento deles, né? 5 metros por segundo, menos a velocidade do segundo, que é 8 metros por segundo. Módulo neles, tá? Dividido por quem? Ué, dividido por esse aqui. A velocidade antes. A velocidade antes era de 10 metros por segundo e 5 metros por segundo. Perfeito. Então vamos lá. É 10 menos 5. Ou seja, a velocidade do primeiro corpo menos a velocidade do segundo corpo. Você está pegando a diferença deles. Ou o quanto eles estão aproximando. Você concorda comigo que o quanto eles estão aproximando é a diferença deles? Esse aqui não está aproximando a 10, mas esse aqui não está fugindo a 5. No final, esse aqui não está conseguindo se aproximar a 5 metros por segundo. Imagine que tu esteja se aproximando de um caminhão a 10 metros por segundo. Tu está a 10 metros por segundo, mas esse caminhão está se afastando de ti a 5 metros por segundo. No final, qual é que é o saldo de aproximação que tu tem do caminhão? É 10 metros por segundo? Não, 10 metros por segundo é a tua velocidade. Mas a tua aproximação efetiva é 5 metros por segundo, porque a cada vez que tu anda 10 metros por segundo, ele andou 5. Qual é que foi teu saldo? 5. Perfeito? Então tu tá a cada segundo que passa, 5 metros mais próximo do caminhão. Ou seja, há uma velocidade de 5 metros por segundo mais próximo. E é isso aqui que isso aqui vai. E é isso aqui que essa diferença nos dá de resposta. Perfeito. E aqui é de afastamento, ou seja, você concorda comigo que esse cara aqui ele consegue se afastar, o segundo cara, né? Que é 8, e o primeiro é 5. Você concorda comigo que essa segunda bolinha que ela consegue se afastar a 8 e a primeira ela sempre tá chegando a 5, ou seja, essa segunda ela consegue se afastar a 8 e essa aqui vem chegando a 5, então na verdade essa segunda que ela tá conseguindo se afastar de quanto? 3, né? Porque a cada 8 que ela usa, 5 foram, vamos supor, jogados fora. Óbvio que não foram jogados fora, mas em relação ao outro carro é como se não tivesse existido, porque ele também tá se aproximando desses 5. Então dos 8 você vai ter que tirar 5 e vai ficar com 3. Então 3 é realmente o quanto ele tá conseguindo se afastar. E aí você pode ver até aqui embaixo. Ué? Ah, tá. E aí você pode até ver aqui embaixo que nós temos aqui, ó, a velocidade de afastamento, é a primeira, né, a velocidade final, realmente aqui é a velocidade de afastamento, e aqui é a velocidade de aproximação, realmente aqui é a velocidade de aproximação. Filé. Ok, vamos fazer aqui o cálculo. 5 menos 8 dá quanto? Dá menos 3, em módulo. E 10 menos 5 dá quanto? Dá 5, também em módulo. Isso aqui é igual a 3 em módulo, é igual a 3. 3 dividido por 5. O E é igual a 0,6. Conseguiu perceber? Aqui a gente dissipou uma parte da energia, a gente perdeu uma parte da energia, tanto é que não deu 1. Se tivesse dado 1, a gente teria conservado 100%, mas não, a gente não conservou 100%. Perfeito? Então no final a gente tinha 10 pra lá e 5 pra lá. No final a gente ficou com 5 pra lá e 8 pra lá, né? Obviamente a gente perdeu. Deixa eu pensar aqui o que mais eu posso fazer com vocês. Tô pensando. Tá, vamos fazer mais um, porque eu agora tenho que fazer com outro sentido. Eu tava pensando se eu já ia direto pra próxima parte da aula ou se eu fazia mais um exemplo. E eu preciso fazer mais um exemplo porque faltou fazer um aqui. Tá? Saiba que todos eles têm sempre a mesma massa, gente. Eu vou tirar esse 1 kg pra despoluir aqui um pouco o desenho. Você sabe que sempre eles vão ter essa bolinha aqui. Não é sempre, eu tô setando na minha questão que vai ser sempre essa bolinha aqui, vai ter a mesma massa dessa bolinha aqui, tá? Aí tu chega lá pra dizer, não, pô, mas sempre a massa tem que ser igual. Não, pô, não disse que sempre a massa tem que ser igual. Eu disse que nos meus exemplos, eu tô supondo, tô te dando essa garantia de que a massa aqui é sempre igual. A gente vai calcular com massas diferentes, calma. A gente tá no início, a gente tá engatinhando na matéria. Tá, que a gente não tá no início, não. A gente nem tá engatinhando na matéria coisíssima nenhuma, mas a gente tá no início dessa parte de cálculos, né? Ok, então vamos lá. A condição antes vai ser esse carro aqui se aproximando, essa bolinha aqui, né, se aproximando a 2 metros por segundo, e essa daqui se aproximando também, ou seja, essa aqui tá vindo pra cá, e essa aqui tá vindo pra cá, e essa aqui tá vindo, sei lá, a 3 metros por segundo. No final das contas, quando elas baterem, vai ser uma batida frontal, né? Vai ser tipo, ó, essa daqui que tá aqui, vai ser uma batida frontal, né? Porque uma tá se aproximando e a outra também, essa aqui é a situação. Né? Ou se essa aqui tiver mais velocidade, né? Pode ser ou pode ser ou pode ser
tem muitas chances aqui de acontecer. Mas o que ocorre? Eu vou explicar aqui pra vocês. Temos então, pois, essas duas massas aqui, ou tipo, essas duas velocidades aqui, cada um, né, eles vão se aproximar. Essa daqui, eu vou dizer aqui pra vocês que essa bolinha aqui, ela ficou no final com uma velocidade pra cá de 1 metro por segundo, tá? E essa daqui ficou com uma velocidade de... Essa aqui ficou parada. Não, melhor. Numa batida, eu tô pensando, né? Numa batida, essa aqui foi pra cá com uma velocidade de 1 metro por segundo. Essa bolinha aqui veio pra cá com 1 metro por segundo. E essa outra aqui... ficou parada. Pronto, ficou parada. Ficou a 0 metros por segundo. Você vai dizer que? Não entendi. Calma, Zé. A gente vai ver se é conservativo, se não é. A gente vai ver. Vamos analisar aqui a situação. Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos é a velocidade da primeira. Então E é igual a velocidade da primeira. Qual que é a velocidade da primeira? 2. Opa, não é no... Ó, eu aqui analisando no antes. É primeiro e no depois, né? Então é 1 menos 0. Velocidade de afastamento. Sim, essa aqui tá se afastando a 1. Mas você concorda comigo que não é 1? É menos 1, tá, galera? Eu sei que aqui vai ficar em módulo, não vai mudar muita coisa, mas é menos 1, tá? É importante que você tenha isso em mente. É menos 1 e aqui menos 0. Por que menos 1? Porque você concorda comigo que isso aqui é o sentido negativo da trajetória? Se pra cá é positivo, se pra cá, pra direita, a gente tava adotando sempre o sinal positivo, ó, uma velocidade positiva, quando ela vai no sentido contra a trajetória, quando ela vai nesse sentido pra cá, quando ela vai vindo pra cá, o que acontece? Eu tenho que supor que essa velocidade para cá é o sentido negativo da trajetória, logo é um movimento retrógrado, tá? Não é retardado, retardado é outra coisa, retardado é quando tu tá desacelerando, retrógrado é quando tu tá indo no sentido oposto ao que tu setou como lado positivo da trajetória, sendo o lado positivo para lá. Então se o lado positivo é para a minha direita, então o lado negativo é para cá, ou seja, para a minha esquerda, sendo assim, eu tenho que usar um outro sinal. Eu não posso dizer que tanto 1 metro por segundo pra lá quanto 1 metro por segundo pra cá vale 1. Não, vale ou 1 e menos 1, ou menos 1 e 1. Eu sei que aqui não vai mudar nada, porque vai ficar em módulo e a outra velocidade que era 0. Mas vai ter casos que vai mudar. E aí é importante que você use, se você adotou um lado como positivo, você poderia ter adotado pra cá como positivo, não tem problema. Só que aí você vai ter que adotar tudo que vai pra lá como negativo, tá? Não pode ambos, tanto ir pra cá, tanto ir pra esse sentido, quanto ir pra esse sentido, simbolizar a mesma coisa, né? Não pode, senão você tá ferindo um princípio da física muito grave. E aí vai dar pau nos seus cálculos, tá? Dividido por... aqui nós temos 2, certo? Então 2, ele tá no sentido positivo da trajetória, né? Porque tá indo pra lá. Ok, então vai ser 2. E esse daqui tá no sentido negativo da trajetória, então vai ser menos, mas já tinha o menos da fórmula, menos 3. Então é menos 3. É muito importante, cara, é muito importante. Você não pode falhar em sinais. Por isso que eu quis trazer esse exemplo aqui pra vocês, pra ficar bem pavimentado na cabecinha. Então, perfeito. Ou você poderia calcular, né, qual é a velocidade de aproximação dos dois carros. Qual é, que é a velocidade de aproximação desses dois carros? 5. Não é 5. Se eu tô vindo pra cá a 2 metros por segundo e tu tá vindo pra cá a 3 metros por segundo, no final a gente não tá se aproximando a 5 metros por segundo? Claro, né? Por isso, velocidade de aproximação e velocidade de afastamento, né? Por isso. Vamos lá. Menos 1 menos 0 vai dar módulo de menos 1. Menos 2 menos 3 vai dar menos 2 mais 3, que é igual a módulo de 5. Menos 1 dividido por 5, na verdade vai ser 1 dividido por 5, tirei os 2 do módulo, vai ficar igual a... Você pode multiplicar aqui por 10 e aqui também por 10. Desculpa, você pode multiplicar aqui por 2 e vai virar 10. Aí você multiplica aqui também por 2 vai virar 10, vai ficar 2 dividido por 10, que é igual a 0,2, tá? Ou você pode fazer a divisão também, não importa. Perfeito? Perfeito. O que eu fiz? Eu fiz isso aqui, ó. Aqui eu multipliquei por 2 e tudo que eu faço embaixo eu também tenho que fazer em cima pra manter a igualdade de uma divisão. Aí dividi por 2. Aí ficou quanto? 0,2. Perfeito. Ok, o que a gente descobriu? A gente descobriu que foi 0,2 o nosso E. Ou seja, a gente dissipou energia pra cacete. Desculpa a palavra, a gente dissipou muita energia nesse processo, muita mesmo. Ah, Luana, e se na verdade eu fizesse, então, aqui o corpo voltar com 2, né? E esse aqui ficar com uma velocidade de 1. Pronto, então vamos modificar aqui o nosso cálculo. A situação inicial se manteve a mesma, tá? Então eu nem vou mudar o que a gente botou aqui embaixo. Só vou mudar o que a gente botou aqui em cima. Não vou mudar o que a gente botou aqui embaixo porque permanece tudo igual, né? Então aqui em cima nós temos 2 menos 1. Né, que é a segunda velocidade, ó. 2 menos 1, perfeito. Que vai ficar quanto? Vai ficar 1. Que a velocidade de afastamento deles nessa segunda situação é 1. Isso aqui tá fugindo pra cá. Detalhe, tá, galera? Isso aqui não é 1 não, pô. É menos 2 menos 1. Puta que... Opa, desculpa, puxa vida. Eu falando aqui de sinais pra vocês, falando e caindo num sinal, né, simplesinho desse. E esse aqui é menos 1, tá? Ah, Luana, vai dar na mesma. Eu sei, mas é importante, porque às vezes não dá na mesma. Eu sei que aqui vai dar na mesma, porque eu sei que a velocidade de afastamento vai ser menos 1, né? Porque esse aqui tá fugindo pra cá com 2, esse aqui tá perseguindo ele com 1. No final, esse aqui tá conseguindo se distanciar numa velocidade de 1 pra cá. No caso, seria menos 1, por conta do sentido. Mas enfim, tô querendo dizer, né, como pede o módulo, eu sei que o afastamento deles, modularmente falando, é igual a 1 metro por segundo. Só que aqui é importante, tá? Ambos estão no sentido oposto da trajetória. Então você vai ter que fazer menos 2, menos 1. Tá? Nesse caso aqui, papo reto.
nem dá a mesma coisa, não. Não dá a mesma coisa. Importante, tá? Isso aqui não dá a mesma coisa. Ah, não dá, claro que dá, claro que dá. Claro que dá. Dá a mesma coisa. Por isso que eu tinha dito que dava a mesma coisa, porque realmente dá, porque velocidade de afastamento. Eu tô querendo dizer, dá a mesma coisa, claro que dá. Mas dentro dos cálculos não daria a mesma coisa. Se você tivesse uma incógnita, você não saberia se é menos um, mais um, você não saberia o sentido da direção daquilo ali. Então aqui que você sabe as coisas, e aqui que você só tá calculando uma coisa muito simples, dá na mesma. Mas quando chegar, e determine qual era a velocidade dele. Determine qual era o sentido que ele tava. Você não vai saber, porque você tá calculando que nem uma pessoa que não sabe fazer cálculo. Enfim, tá? Então, é importante isso. Menos 2, menos 1. Ou seja, menos 2 mais 1. Menos 1. Menos 1 dividido por 5 vai ficar aqui, né? Um módulo vai ficar 0,2. A mesma coisa de antes. Olha isso. A mesma coisa de antes. Tá? Ok. Deixa eu ver aqui com vocês. Tô pensando aqui. O que eu posso fazer? Tá, vamos fazer então agora uns cálculos. Vamos fazer agora uma outra aplicação. Tá? Vou ensinar agora aqui pra vocês uma outra aplicação. Vamos imaginar, tá? Vou tirar aqui todas as informações prévias. Você agora soube o que é um sistema conservativo, dissipativo e o que é um meio termo entre eles. Agora eu vou ensinar pra vocês. E aí a gente também já sabe a fórmula de quantidade de movimento. Qual é a fórmula de quantidade de movimento? É m vezes v, massa vezes velocidade. Então você tem essas duas coisas, você tem esses dois artifícios dentro da possibilidade de vocês, né? Como a gente veio estudando lá em cima, né? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Como saber se é conservativo, né? Também botamos aqui. Fizemos vários cálculos, né? Velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. Perfeito, fomos fazendo vários cálculos. VD dividido por VA, ou seja, velocidade depois dividido pela velocidade antes, ok? E aí a gente chegou aqui nesse ponto em que eu ensinei pra vocês a como fazer cálculos do sistema conservativo, né? Desculpa, de teste de quão conservativo aquilo ali é ou aquilo ali não é. Vem agora um último forro teórico, e aí sim a gente vai poder ir pras questões propriamente dito. Quando a gente chegar nas questões, vai ser a coisa mais da hora do mundo. O último forro teórico vai ser esse daqui, ó. Eu tô pensando se eu falo mais uma outra coisa. É que tem mais algumas outras coisas que seria interessante de falar pra vocês, mas eu vou deixar isso pras questões, tá? Nas questões eu também vou poder passar a teoria, né? Pelo amor de Deus, não, agora que a questão não pode ensinar teoria. Claro que pode, tem inclusive partes da teoria que elas são tão bem melhor explicadas durante as questões. Enfim, vamos lá. Agora eu vou ensinar pra vocês. Não, isso daí eu vou ter que... Tá, eu vou fazer mais uma aula de teoria, porque essa daqui não vai ser bom explicar durante as questões, é melhor explicar a parte. E aí depois a gente faz uma aula só de questões, de colisão. É isso aí mesmo. Vou agora ensinar pra vocês duas coisas, elástico e inelástico. Então vamos lá, vamos conceituar. Primeira coisa, elástica. Perfeitamente elástico, eu vou escrever. Colisão, né? Colisão perfeitamente. Eita, que meu tablet tá muito quente. Daqui a pouco. Elástica. O que é isso? O que é perfeitamente elástica? Galera, perfeitamente elástica é quando tu fez isso aqui, ó. Tu bateu. Tu só bateu. Tá? Não grudou, não deformou um negócio todo. Não, tu só bateu. É o que a gente tá estudando, inclusive. O que a gente tá estudando são apenas movimentos perfeitamente elásticos. Perfeitamente elástico. Perfeitamente elástico. Apenas. Então, perfeitamente elástico, a gente vai imaginar uma situação de bola de bilhar, tá? Pensa aqui numa mesa. Uma mesa de bilhar. Não é mais ou menos assim, uma mesa de bilhar. Cara, eu fico tão orgulhoso quando eu começo a achar que eu tenho dons pra desenhar. Eu percebo que vai ficando cada vez mais porcaria, né? Nem fico orgulhoso, tô rindo de desprezar essa mesa de bilhar. E aqui, né, como que fosse a redinha, né? Aqui também, como que fosse a redinha. Aqui também, como que fosse a redinha. E aqui como que fosse, como que fosse a redinha. Sei lá também como é que é essa redinha. Você imagina aqui um triângulo com várias bolas aqui dentro. Uma bola aqui, puff. Quando você joga, isso daqui é perfeitamente elástico. As bolas só vão se tocando assim e vão tendo esse atrito perfeito. Essa aqui é elástica, pra você ter em mente. Como é a próxima? A próxima é a parcialmente elástica. Oh, me esqueci aqui do S. Elástica. Parcialmente elástica. Como é que é a parcialmente elástica? Ela deformou um pouco, tá? Olha isso, ela deformou um pouco, ela grudou e deformou um pouco, mas ela não deformou 100%. Então ela teve... Ó, toda a energia dela foi usada em deformação? Não. Uma parte da energia dela foi usada em deformação. Ó. Tipo, teve isso aqui que aconteceu. Como, tá vendo? Você conseguiu afastar outra coisa, só que você deu uma leve deformada para isso. Ou seja, você conseguiu... Você fez a colisão, patinha alguma coisa. Dei uma deformadinha. Mas ainda assim eu me afastei, ou seja... Tá? Então é quando... O E, né, é diferente de 1, basicamente. Né, diferente de 1. Então, aqui vai ser como... eu tenho que ainda exemplificar, né? Aqui é quando o E é igual a 1, né? 100% conservativo e 100%, né, utilizado para colisão. Perfeito. Essa daqui você pode imaginar uma bola quicando. Então, uma bola de basquete quicando aqui no chão. Toda vez que ela chega aqui no chão, eu vou jogar, a bola contra a parede, tá? Você sabe que é uma bola de basquete quicando contra o chão. Isso aqui é mais ou menos assim, uma bola de basquete, né?
ou mais próximo disso, assim, eu acho que não é bem assim, mas... Aí a gente vai pegar aqui a cor meio laranja pra bola de basquete. Nossa, a bola de basquete parece que é um bronze, né? Não ficou da cor de bola de basquete. Enfim, e aí quando ela chega aqui na superfície, ó galera, quando ela chega aqui na superfície do chão, ela tá quicando. Ela dá uma deformadinha na estrutura dela. Uma bola quicando, ela faz isso aqui, ó. Ela não bate assim, ela bate assim e sobe. Tá vendo como ela dá uma deformadinha? Ela não... Não é. Tuf. Perfeito? Tá, isso aqui é uma bola de basquete. E é quando, né, geralmente o E ele tá na casa aqui do menor que 1 e maior que 0. E maior que 0. Tá bom. E o último que vocês vão pensar é o perfeitamente, né, totalmente inelástica. Como é que é o totalmente inelástica? Perfeitamente inelástica. Só inelástica. Quando você chega em alguma coisa e você carrega ela, você vai arrastando ela. Colisão. Ó, você chegou em algum momento. Perfeito? Então, se eu pegasse isso daqui, ó. Pronto. Vou deixar meu tablet um pouco do lado. Vocês estão vendo bem a mesa, né? Quero que vocês vejam a mesa. Vejam a mesa, né? O que vai ser uma coisa totalmente, ó, perfeitamente inelástica. Vamos lá, ó. Coisa aqui parado, mesmo. Pronto. Isso aqui é inelástica. O que seria uma coisa elástica? Opa, parcialmente inelástica. Ó, eu tô com um formato aqui, quando eu bati nele eu dei uma leve deformada. E aí ele saiu e eu saí também, ou ele ficou parado e eu que saí, como uma bola. Enfim. E qual que é a totalmente inelástica? Você vai carregando ele. Ó, você chegou aqui, e agora vocês vão se carregando. Vocês saem depois como um corpo só. Unidos, tá? Unidos. Que exemplo eu tenho pra dar pra isso? Eu posso pegar, sei lá, uma caixa que chegou a toda velocidade em uma bola. E depois esse sistema aqui virou o sistema caixa-bola. Tá? Então eu vou desenhar uma caixa bonitinha. E uma bola bonitinha. Pronto. Virou o sistema caixa-bola. Sendo que a caixa tinha uma velocidade diferente de 0. Perfeito. Deixa eu subir aqui a câmera, porque agora a câmera ficou meio baixa. Perfeito? Então esse aqui é o totalmente inelástica e igual a 0. Perfeito? E aí agora a gente está preparado para fazer aqui mais uma última aula teórica e ir para as questões, direto para as questões, tá? Perfeito? E lembrem-se sempre, vocês estão em um plano cartesiano, se você decretou que o sentido para lá é positivo, o sentido para cá tem que ser negativo, tá? Não podem ambos serem positivos. Tudo bem? Foi isso o vídeo.